Salve, salve, minha gente prudentina. Quarto episódio, hein? Quarto episódio do nosso Prudencast. E hoje a gente recebe o doutor André Pirajá, infectologista. Muito bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado o convite. Uma honra estar aqui, né, começando esse podcast Prudencast. Ser a quarta pessoa que está começando esse programa, que seja muito abençoado e que seja muito duradouro para a gente bater esse papo aqui. Muito obrigado. Pedrão, tudo bem? Bem-vindo aí novamente. Tudo bem, valeu aí. Obrigado a presença do doutor aqui também. Já começando, já falando para seguir a gente nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, Facebook, que a gente tem também. Então, vamos deixar o like aí, galera, e aos poucos ajudar o Prudencast a crescer cada vez mais, não é isso, Fábio? Isso aí, se inscreve aqui no canal e comenta também o que você está achando aí do nosso bate-papo, se está curtindo, se tem alguma dúvida que você quer comentar aí, perguntar para o doutor, que a gente vai repassar. Doutor, então, começando entendendo um pouquinho da sua história, né, sua relação com o Presidente Prudente, o sotaque já entrega, né, que não é daqui. Não sou prudentino, não falo porta, porteira, portão, carne, eu falo carne, né, eu falo porta, eu sou capixaba, sou natural de Vitória, Espírito Santo. Nasci em Vitória, cresci em Vitória, estudei em Vitória, me formei em Vitória, como muita gente pensa que eu me formei aqui. Não me formei aqui no Oeste. Eu acabei fazendo a residência aqui no Oeste. Estava explicando pro Fábio. Pedro. Qual a confusão? Né? Só o sobrenome é igual. Fala Reis, que fica mais fácil. Reis ambos. Estava explicando, eu fiz a prova do Sul, São Paulo, para residência, e acabei caindo aqui em Presidente Prudente. E aqui fiquei por obra do destino, vamos chamar assim. Acabei casando, criando família na cidade, me instalando. E fiquei aqui, tô há 20 anos em Presidente Prudente. Era só algo passageiro, né? Além da família, né, que cativa muito, tem algo que te faz ficar, te impulsiona a ficar aqui? Interessante, né? A pergunta aí falou, era passageiro. De fato, curiosidades da época, né? Eu vim para cá com a intenção de voltar para minha terra natal, para voltar para Vitória, Espírito Santo. Já tinha até emprego lá, ser professor na faculdade onde me formei, já estava meio caminho andado. Estava noivo na época, né? Ia ficar noivo de uma moça lá que fazia fisioterapia. E no primeiro ano de residência ela veio aqui e terminou. Olha só o que aconteceu, né? Nesse término fiquei sozinho, conheci minha primeira esposa, primeiro casamento. Foi quando eu casei, criei filho, né? E aí que resolveu ficar literalmente por causa da família. E foi criando na cidade esse merchan, né? Eu falo brincando, ninguém sabe meu nome. Você fala, doutor Pirajá, ninguém sabe que meu primeiro nome é André Luiz. Então criou uma marca, o doutor Pirajá, um infectologista. Então eu aproveitei essa onda e acabei ficando aqui porque vi que tinha campo para trabalho. E quando você sai lá de Vitória, você chega aqui em Prudente, tem uma mudança gigantesca, né? Beira da praia, tranquilo. Total. Tranquilo não. Não é tão tranquilo porque Vitória é capital, né? A grande Vitória. Ali a Vitória é uma ilha, 250 mil habitantes. Você fala assim, é o mesmo número de Prudente. Mas é uma cidade de trabalho. Todo mundo vai para Vitória, né? Sai de Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, que são os municípios da grande Vitória, Guarapari. Então tem um fluxo e influxo muito grande naquela cidade. Então não é tão tranquilo assim como as pessoas pensam. É uma cidade bem movimentada. Eu comparo assim, para quem não conhece, é um mini Rio de Janeiro. Então tem esse... Tá próximo um do outro ali também, né? É 700 quilômetros, divisa né? de estado e tal. 700 quilômetros de distância entre Vitória e Rio de Janeiro, capital, entre as duas capitais. Mas se aproxima bem. Agora, o Espírito Santo é muito legal. Você está em Vitória, tem uma ilha, tem praias urbanas. Você tem a Avenida Dante Michelini, atravessa a Avenida Dante Michelini, 200 metros, você está na praia. Então tem gente que mora a 200 metros da praia. Então essa é a grande vantagem, né? Praia urbana, é a mesma coisa em Vila Velha. E os municípios não são tão distantes que nem aqui. Aqui a gente demora, para ir para Bernardes, demora meia horinha, 45 minutos, tem que pegar a rodovia lá, não. Então é tudo junto, um atrás do outro. Você sai de Vitória, atravessa a ponte, né? A ponte que liga Vitória a Vila Velha, já está em Vila Velha, atravessa outra ponte, está em Cariacica, e assim vai. E as coisas são muito próximas. Então você consegue aproveitar o litoral de Vila Velha, mas Domingo Martins, que é a cidade de montanha, também faz parte da grande Vitória,
questão de 30 minutos você sai da ilha, da capital, onde tem uma cidade praiana, e vai para a cidade de montanha, com colonização alemã, italiana. A temperatura que é de 30 graus em Vitória vai para 18 em Domingo Martins. Então isso é muito legal. O Espírito Santo, por ser um estado pequeno, te favorece isso nesse sentido. O capixaba tem mais influência do carioca, do mineiro, do baiano? Qual que é o que... Eu acredito que é um pouco de tudo, né? Porque Anchieta é a praia do mineiro, né? O pessoal de Belo Horizonte desce a BR-101 e vai lá para Anchieta, Guarapari, vai ali. Há uma certa similaridade no sotaque com o carioca. Se bem que o carioca fala biscoito, né? Fica chiando, a gente mais não fala cantado. Chiando, mais cantado. O norte do Espírito Santo, por fazer parte ali bem próximo da Bahia, é bem influente a região baiana, então tem essa diferença também. Vale lembrar uma coisa que vocês não perguntaram, muito importante: muqueca é a capixaba. O resto, a Bahia é peixada. É peixada. Os baianos que me perdoem aí, mas a muqueca é capixaba, é o nosso prato típico da nossa região. Então tem essa influência bastante ali. E é um estado que melhorou muito a sua renda per capita, né? Dos estados da região sudeste, talvez não é o que de menor renda per capita, entre São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Até geograficamente ele se assemelha muito ao estado do Nordeste, mas a Petrobras, estando ali, teve muito desenvolvimento dentro do polo de Vitória, da Grande Vitória, e melhorou muito a situação do Espírito Santo. Com a vida corrida, consegue visitar lá bastante? Rapaz, tem tempo que eu não vou, hein? Minha família deve estar me cobrando. Minha mãe, você me vê isso aí. Tem pelo menos uns 4 a 5 anos que eu não vou para lá. Caramba. Sim. Tem 4 a 5 anos que eu não vou para lá. Então, até porque é difícil. Se a gente parar e pensar, né, se for de carro, são 1.500 quilômetros. 17 horas. Eu já fiz isso 2 vezes seguidas. 2 anos seguidos eu fui de carro. 17 horas de Prudente a Vitória, Espírito Santo. Avião, infelizmente, a nossa cidade, Presidente Prudente, tem essa certa dificuldade, né? Eu espero que a gente possa melhorar isso no futuro. A nossa acessibilidade é muito ruim. Nós estamos longe de tudo, né? Para a gente ir para o litoral, para ir para a praia, no estado de São Paulo, a gente gasta 8 horas, né? Mais ou menos isso. E avião, a gente tem um horário muito ruinzinho, né? 5 da manhã. Agora um monte de escala tem que ficar Justamente, fazendo. 5 da manhã você para ir para Campinas ou ir para São Paulo, para depois pegar outro avião para deslocar para outro local. Então, eu acho que esse é um ponto que a cidade de Presidente Prudente ainda precisa melhorar aí, né? Não sei se isso cabe ao nosso querido prefeito, se couber, se ele estiver vendo isso aí, a cobrança. Ajuda nós, prefeito. Ajuda nós, né? Justamente, precisamos melhorar essa questão aí, embora tenha vindo mais empresas, mas precisamos ter essa melhoria para Tem um qualidade projeto de vida. até de um aeroporto novo aqui, né? Tem uma reforma, na verdade. Né? Tem também um projeto de privatização desse lote aqui do interior do estado de São Paulo também, que até está passando pelos processos, mas é questão de infraestrutura de cidade, né? Querendo ou não, Prudente é um polo regional que tem uma infraestrutura não de uma cidade grande, né? Do porte que pode ter, digamos assim. Vitória é um exemplo disso. Tem a mesma população daqui. É uma ilha, Vitória é uma ilha, é a capital. Mas a gente pode melhorar isso, né? Prudente é a capital do Oeste Paulista. Tudo que você pensa de melhoria de tecnologia do Oeste Paulista, parte do Mato Grosso, parte do Paraná ali, acaba se concentrando na nossa cidade. E às vezes ela é esquecida, né? Essa questão de acessibilidade, nesse sentido de transporte, para a gente sair de Prudente, para pegar um avião, poderia facilitar muito, né? Então isso tem essa dificuldade para a gente. Não só para ir para São Paulo, né? Pensa você para ir para o Sul, por exemplo. Você quer ir para Gramado. Tem uma certa dificuldade. Você vai fazer escala em Campinas você vai fazer escala não sei onde, que você falou. Porto Alegre, né? Você acaba fazendo muitas escalas se você sair de Prudente nessa situação. Então acredito que não é uma queixa, mas acredito que é uma deixa para entendermos que nós podemos crescer quanto a isso, para melhorar não só para nós, mas para a cidade como um todo. Um pedido, né, para nossa região. E se a gente for comparar, se a gente for andando sentido Pontal do Paranapanema ali, piora mais um pouco. Aqui a gente ainda tem rodovias que tem no entorno da cidade, que tem acesso para toda a região e tudo mais, para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, para São Paulo. Ali no Pontal, não. Você vai andar duas horas para você chegar aqui e daqui você ir para algum lugar.
até nessa parte, né? O oeste do estado de São Paulo é um pouco esquecido de infraestrutura mesmo. A nossa infraestrutura do oeste do estado de São Paulo, ela se assemelha muito mais ao Mato Grosso do que propriamente o estado de São Sim. Paulo, sim. A gente precisa entender isso. E olha como que a coisa é até injusta, né? Se a gente subir um pouquinho mais ali, indo em direção a Araçatuba, começa a melhorar um pouco isso. Rio Preto, Ribeirão Preto, são cidades que têm relativamente portes semelhantes de Prudente, um pouco maiores. Araçatuba tem até um porte semelhante, se eu não me engano. Acho que é um pouco menor que Prudente. Pouco até. menor? Pouco menor, acho que 180 mil habitantes. Mas por aí. você vê que é uma cidade onde tem mais uma estrutura de comércio, de restaurantes. A região ali é fortalecida. Justamente, onde você vê que é uma cidade menor, que tem mais vida noturna, questão que você pode sair para um restaurante um pouco melhor, onde você tem um pouco mais de teatro, rede de supermercados melhores. Então, acredito que Prudente possa crescer nesse sentido. Então, a grande pergunta é o que falta para nossa cidade melhorar nesse sentido aí, né? Já que roda bastante dinheiro nessa cidade. Nós temos aqui uma estrutura boa de faculdades, é uma cidade que brinca muito com faculdade, roda muito, né? O Noeste, tem a Unesp, Toledo, Uniesp, então, FATEC. FATEC. Então, podemos crescer nisso aí. Isso é até um dado interessante, uma coisa que eu falo brincando, não sou político, nem quero ser, estou longe disso, sem pretensões políticas. A gente estava falando de Dracena, né, agora há pouco. E se a gente comparar Presidente Prudente no fim do ano, e fim do ano eu digo assim, novembro, dezembro, e Dracena é mais movimentado. Prudente tem uma cara no fim do ano de cidade de escola, né? Que sai todo mundo, que o último que foi embora apaga a luz. É verdade, se você for... E Dracena, parece que todo dracenense volta para Dracena no final do ano. Justamente isso que eu ia falar. O cara tá lá Faz o efeito em contrário. Porto Velho, o cara vem para Dracena para ficar em Dracena. E parece que o prudentino some, né? Então é uma coisa que a gente precisa valorizar a nossa cidade, fazer ela crescer nesse sentido, ter atrativos, né? Então tá aí uma deixa talvez para os nossos políticos, nossos vereadores, nosso prefeito, deputados, tentar trazer isso para a capital do Oeste Paulista. Podemos crescer muito nisso. E até para quem está assistindo a gente, é bom a gente falar disso, da importância de se ter um deputado estadual que seja do Oeste Paulista de fato, um deputado federal que seja daqui, que brigue pela nossa região. Muitas vezes a população do próprio Oeste do estado de São Paulo vota em deputados que têm colégio eleitoral na capital, próximo da capital, no litoral, e não vota na galera que é daqui. Então, assim, a gente, além de ser esquecido pelo governo estadual, muitas vezes a gente não tem representatividade. Não tem representatividade. Né? Mas esse é o grande problema, né? Se nós olharmos o nosso histórico de deputados estaduais, federais, quando vem a campanha política, a gente vê que aparece 4, 5, 6, às vezes 10 candidatos. E divide o voto da galera nesses 10. O que acontece? Nenhum deles é eleito. Né? Porque não consegue ter um volume de número de pessoas para eleger pelo menos um deputado. Então, eu não sei, eu não sou político, normalmente nem cientista político, eu sou médico. Mas eu prezaria para ter um ou dois concorrentes para o nosso Oeste Paulista para poder representar, para ter peso realmente, para ter essa discussão de trazer verbos para o nosso estado, melhoria para essa região, melhorando Prudente, com certeza vai melhorar cidades em volta ali, Dracena, Bernardes, né, o Mirante do Parapanema, que é tão esquecido, na verdade, se a gente parar e pensar, melhorou muito, mas ainda pode melhorar bastante. Então, acredito que a gente precisa, sim, dessa expressão política. De fato, nós somos enfraquecidos de representatividade, o Oeste Paulista. Sim. E quando você chegou aqui no Oeste do Estado, chegou em Prudente, o que foi o que você mais gostou? Você olhou e falou assim, caramba, isso aqui é legal. Em que ano que foi, mais ou menos, ali? Foi beirando os 2000 e pouco, né? Rapaz, a primeira coisa que eu, antes de falar que o que eu mais gostei, o que eu estranhei foi o clima, né? Quente, seco. Imagina você chegar aqui em pleno janeiro, né? Verãozão comendo, você sai de uma cidade úmida, né? E de repente cai nesse deserto de Presidente Prudente. E cai sozinho, né? Caiu o famoso HU, na época era HU, né? Hoje Hospital Regional. Então você chega ali, você toma aquele susto, né? E você vai conhecer a cidade, o que está acontecendo,
como que é a cidade, é tudo novo, né? Então você vê uma cidade que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é característica das nossas ruas. Mas por incrível que pareça, uma coisa que me chamou a atenção bastante naquela época, há 20 anos, eu estava com meus 20 e poucos anos ali, faz tempo, comia lanche à vontade, né? Prudente é uma cidade característica de lanches, né? Não tem igual. Não tem igual. O Sixas, pode fazer propaganda? Acabei de fazer. Pode. O Sixas nem aberto, acho que tá mais. Não faz Não existe mais, né? Faz 1 ou 2 anos ali que fechou mesmo. O Sixas tinha aquele molho, eu brincava que era molho de tecnécio. Aquele molho de azeitona meio azulado, meio roxo. Rapaz, era um lanche favorito ali. E a cidade Prudente tem muito dessa característica, né? Embora não tenha tantos restaurantes, mas tem bastante lanche. Se você quiser lanche em Prudente, você encontra de todos os tipos, todos os sabores. Justamente, talvez, por ser uma cidade bem rica de universitários, né? Que é um fast food, né? Algo rápido, barato, prático. Talvez seja por isso. E falando em lanche, nosso terceiro episódio passado, contou com o pessoal do Gastronomia Prudente. Falamos muito aí dessa questão de comida, de que tem, que não tem, que precisa melhorar na questão gastronômica na nossa cidade e região. Então, confere lá, clica aqui no card para você conferir. Eu vou até ver, porque eu não vi. Pode ver, pode seguir o pessoal. Eu acredito que precisa melhorar muita coisa ainda, né? Mas, embora eu acho que de lanche, na minha mera e humilde opinião, a gente está muito bem satisfeito. Doutor, você falou do clima de Prudente, né? E por ser infectologista e tudo mais, o clima daqui, para quem tem problema respiratório é terrível. É uma perdição, né? É terrível. Eu tô até meio rouco aqui, famoso de vez em quando. E a variedade, né, também não só do clima quente e seco, que causa muito alergias respiratórias. E a gente está acabando o verão, daqui a pouco vem o nosso outono, vem essa umidade. Aí a temperatura no outono, principalmente, que é um outono um pouco mais úmido, bate os 30, 40 graus de manhã não, meio-dia. Depois vem 18 graus à noite, fazendo um certo friozinho. Isso realmente destrói a gente um pouquinho. Então, quem tem essa tendência a ter um quadro de alergia, aquela coceira no nariz, aquele catarrinho escorrendo, que acaba aquela coriza hialina, aquela tosse acaba tendo. E isso confundiu muito nessa época do ano que a gente viveu essa pandemia aí. Eu acho que teve muito memes, né, aí pela internet justamente disso, né? Eu não sei se estou com rinite, não sei se estou com Covid, eu não sei se estou com dor de garganta, mas teve bastante. E Prudente, infelizmente, nesse sentido também é bem ruim. Então é importante as pessoas saberem se lidar com isso aí. E dá-lhe Neosoro, Sorine, sei lá que mais nome de remédio para pingar o nariz. Isso é realmente efetivo ou é uma sensação ali passageira que ajuda? Ela é bem momentânea, né? Beatriz, minha namorada, inclusive, tá usando muito desse trem aí. Ela é bem momentânea, né? Cuidado com alguns que causam vício, né? Então, mas o mais importante é você fazer a higiene nasal, você manter o nariz sempre limpo, usar soro, realmente não usar alguns que fazem dependência, manter o ambiente mais úmido. Não exagerar no ar-condicionado, estou com 40 graus lá fora, vou meter 18 graus no ar-condicionado. Você vai se destruir. Então, manter uma temperatura média ali em torno de 20, 22 graus, que é uma temperatura agradável para o ar. Fazer a manutenção do ar. Às vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso também, né? Tanto no carro quanto em casa. Só lembra de ligar, né? De limpar. Ou, na hora que você vai limpar, tá cheio de poeira, cheio de acro ali. Isso é importante, ter esses cuidados. Parece que é bobeira, mas é muito importante. E quando a gente vai chegando o outono, que o clima torna-se um pouco mais úmido, então é onde há a proliferação de mofos, né, bolores, e a gente não enxerga, né? Então, e o fungo gosta de quê? Calor, umidade. É o clima perfeito para dar essa alergia respiratória da galera. Doutor, você falou da pandemia. Imagino que você viveu isso aí de uma forma diferente pela especialização sua e tudo mais. Cara, como que você vê o momento atual? Caminhamos para uma mudança de status, digamos assim, para uma epidemia de fato? Existe ainda caminhos a seguir? Está saindo novas cepas, até a união da Omicron com a Delta, né? A Deltacron, isso. E como que você está vendo tudo isso? Acho que a gente vai passar por um processo ainda mais longo de pandemia? Acredito que não. Nenhuma pandemia vai durar para sempre. O que a gente precisa entender é que algumas doenças conseguimos erradicar. A poliomielite, por exemplo,
ela foi erradicada, mas precisa da vacinação. Outras não se conseguem erradicar. Vírus respiratório dificilmente é erradicado. Se fosse assim, a gripe seria erradicada, tanto de vacina que a gente já tomou da gripe. H1N1 seria erradicado. Foi lá em 2009. A gente toma todo ano vacina para H1N1. Então, acredito que nós estamos indo para uma endemia, onde o vírus encontra um equilíbrio com a população. Estamos no terço final da pandemia, eu diria que é terço final. A pandemia ainda não acabou. Isso é muito importante. E, de fato, esperávamos que depois do carnaval houvesse um repique, um aumento do número de casos. E não houve, graças a Deus. Que bom que não houve. Isso significa que a vacinação é segura, que ela está conseguindo controlar, sim, a pandemia, que, vamos ser sinceros, o brasileiro não fez isolamento social. Prudentino, me perdoe, não fizemos isolamentos sociais de forma alguma. Fizeram tanta fake news que até o isolamento foi fake, né? Foi fake, Diversas vezes somos o segundo pior índice de isolamento do estado de São Paulo. Então, a gente vê que a vacina foi a grande salvação. Agora, precisamos entender uma coisa. 2019 ficou para trás. Temos agora já a liberação de uso de máscaras em ambientes abertos. Isso eu falei hoje numa entrevista, que a liberação, ou seja, a flexibilização, não quer dizer que você não esteja proibido de usar sua máscara. Se você estiver inseguro, utilize-a. Por que não? Por que não utilizar? Precisamos não ser tão dicotômicos, tão rígidos. Somos ou é ou não é. Não. Não precisa nem ser questão de segurança, mas querer se proteger. Justamente. Eu, em local aberto, não vou utilizar, porque eu tenho certeza que estou vacinado, estou com as 3 doses, a transmissibilidade em local aberto com poucas pessoas é difícil, é mais complicado, tendo em vista que a vacinação aumentou bastante. Agora, se eu for num estádio de futebol, num show, não sei se eu não usaria máscara. Eu usaria sim, mesmo estando imunizado, mesmo estando com bom avanço da população, porque o ar é difícil circular nessa região. Então, ainda é o momento de você ponderar algumas coisas. Se você é uma pessoa idosa, a gente geralmente vê os idosos, e muito idosos, ficando mais doentes, com o sistema imunológico mais débil, mais fragilizado, acima dos 70. Eu falo assim, acima dos 60, utiliza a máscara, por uma questão de precaução. Você tem algum problema de saúde, sou diabético, sou renal crônico, utiliza o famoso imunossuprimido que fala. Os imunossuprimidos, utilizem a máscara. Então, isso é muito importante. Mas eu estou inseguro. Utilize a máscara. Você não está proibido, Você aprendeu. Vimos que, olha, o que a gente viveu nessa pandemia. A gente viu que esquecemos da vacina de gripe e não tivemos gripe. A hora que a gente começou a flexibilizar, a hora que a gente começou a se encontrar, aconteceu o quê? Um surto de gripe. Justamente por quê? Porque a máscara nos protegia. Então, a gente vê que o grande aprendizado da nossa época foi a utilização das máscaras. E por que quando eu tiver com catarrento, com o nariz escorrendo, sintomas gripais, eu não poderia usar? Justamente para proteger as outras pessoas. Vou visitar uma pessoa muito idosa, por que eu não vou utilizar uma máscara? Então, eu acredito que é questão de bom senso. Eu espero que nesses 2 anos tenhamos aprendido a ter bom senso, sem exageros, sem ser 8 ou 80, sermos flexíveis, como tudo na vida. A vida a gente precisa ser como bambu, Ou seja, você vai para um lado, vai para o outro e vai se adequando àquela situação. E continua crescendo. E continuar crescendo. A flexibilidade faz você crescer, O aprendizado, é isso, é a vida, A vida não é só coisas boas ou só coisas ruins. Precisamos entender que temos os 2 lados. Mas para quem eu vou dar importância? Para o lado bom ou para o lado ruim? Como que eu vou crescer? No lado ruim ou no lado bom? Tudo é questão de aprendizado. Então, enquanto a coisa estiver ruim, espera um pouco, mas aprenda. Enquanto estiver bom, aproveite, porque vai passar. Então, é a mesma coisa a pandemia. Vivemos 2 anos muito difíceis, não foram fáceis, foram desgastantes emocionalmente. Tivemos inúmeras vidas perdidas, famílias destruídas, pessoas que estão traumatizadas, porque perderam seus entes queridos,
ou aqueles que não perderam, mas passaram por situações muito difíceis. Eu vivi isso. Hoje recebi no meu WhatsApp uma foto de um senhor que eu fui entubá-lo e ele falou, não, mas eu quero ver minha neta. Será que eu vou ver? E ele mandou a foto hoje dele com a netinha no colo. Então isso é o lado bom da pandemia. Teve muito lado ruim. Tem famílias que têm contato comigo assim, meu irmão foi embora, meu pai foi embora, meu filho foi embora. Aconteceu, de fato aconteceu. A gente não estava preparado e se ocorreu outra pandemia, afirmo, não estamos preparados. O sistema de saúde não tem essa estrutura para atender a essa demanda tão enorme. Seja o sistema privado, seja o sistema público, isso vai entrar em caos de novo. E a sociedade também, acho que não tem ainda, mesmo tendo passado esses 2 anos, não tem ainda a mentalidade de se proteger e proteger o outro como deveria, né? O problema, eu acho que nós somos muito egoístas, né? Quando eu falo nós, somos todos, né? No primeiro momento, se a gente fizer uma reflexão, quando foi decretado o isolamento, lá no início da pandemia, em 2019, 2020, aqui no Brasil, os primeiros 15 dias, a gente viu que não tinha ninguém na rua. Aí gerou aquela angústia, aquela coisa. O ser humano, ele precisa se socializar. Nós não conseguimos ficar sem socialização. Então, esse foi o grande problema da pandemia. As pessoas adoeceram, ou quem já estava adoecido tornou-se mais adoecido psiquicamente. A grande maioria teve essa doença psíquica. Foi esse o grande problema da pandemia, as emoções das pessoas. Existe um ditado da infectologia, isso vem há muitos anos, é assim, na pandemia conhecemos o melhor e pior das pessoas. Quem gosta de história e vai ver a história da pandemia, e existe esse livro, A História das Pandemias. O prefácio começa dessa forma: na pandemia conhecemos o melhor e pior das pessoas. Se a gente for atrás, há 100 anos, as coisas parecem que se repetiram do mesmo jeito, com proporções menores. Há 100 anos não tínhamos internet, não tínhamos Instagram, não tínhamos nada disso há 100 anos, mas a gente viu o comportamento das pessoas e falou assim, olha, a mesma coisa está acontecendo. Não precisamos ir muito longe. No Brasil, quando o Rio de Janeiro era a capital da federação, Oswaldo Cruz foi quase linchado em praça pública porque pressionou a vacinação das pessoas contra a varíola. As pessoas não queriam ser vacinadas contra a varíola. Aí você olha o que aconteceu hoje, as pessoas não queriam o quê? Vacinas contra o Covid. Não foi uma invenção da internet, já existia esse negacionismo. Justamente, então isso já existia, a história vai se repetindo. E a pergunta é, por que nós não aprendemos com isso? Se a gente pegar a história da infectologia, a gente vê isso aí. E é uma frase muito pesada, Na pandemia conhecemos o melhor e o pior das pessoas. Em que sentido? Todos os sentidos. Você vê a doença emocional da pessoa, você vê as pessoas colocando para fora o seu verdadeiro eu, o mais importante sou eu, não um coletivo. O outro que se dane. Então a gente viu muito disso. Então, principalmente no começo ali, quanto as pessoas estavam preparadas para apontar o dedo umas para as outras, Tipo, viu a pessoa sem máscara, ela sem máscara, ela sem máscara. Em vez de, utiliza a máscara. Assim, não, tá sem máscara ali. Olhem as pessoas errando. Então é realmente que empatia, falou, Falta de empatia. Empatia, mas isso é o quê? Uma doença psíquica. Nós estamos adoecidos psiquicamente. Estamos rígidos, não estamos flexíveis. Precisamos entender o outro. A grande pergunta que eu faço é uma coisa filosófica, indo para o lado da filosofia, Eu olho para o Pedro, olho para o Fábio, o Pedro e o Fábio, eu olho assim, mas por que ele está tendo esse comportamento? Por que ele age assim? O que tem por trás da história deles que faz ele agir dessa forma? Às vezes é difícil você entender isso. Extrapolando isso para um lado um pouquinho pior. Fala assim, por que aquela criança, aquele adolescente é um drogadito? Qual que é a história de vida? Não estou dizendo que isso seja certo, que seja errado, mas o que levou ele a ter aquela atitude? Então, isso vale dentro da medicina, isso vale dentro da pandemia, O que está movimentando aquela pessoa? Eu vi diversas situações. Eu vi pessoas orando a Deus, assim, Senhor,
Eu entubei uma pessoa que ela falou assim, na hora que eu fui entubar, sedar, ela falou, Senhor, em tuas mãos entrega o meu espírito. Eu falei, rapaz. Arrepia essas coisas, hein? Arrepia. Eu vi, teve um senhor, que são alguns que marcaram, foram inúmeros que marcaram. A minha esposa fala até que eu tenho que fazer um livro, né? Outro que marcou era um senhor que não queria ser entubado. Mas se ele não entubasse, ele iria morrer em questão de horas. E papo vai, papo vem. Falei, é a opção que o senhor tem para ser entubado. O senhor vai ser entubado uma hora ou outra. Ou o senhor é entubado agora, ou vai ser entubado na emergência quando o senhor estiver morrendo. Porque eu não vou entubar ninguém à força, mas quando o senhor estiver morrendo, é minha obrigação não deixar o senhor morrer. Não posso fazer isso, né? Isso é eutanásia, assistir a pessoa se morrendo. E ele concordou. Ele conversou com a família, conversou com a filha, conversou com a neta. E antes de sedar, ele falou assim, doutor, o senhor está com o telefone aí? Eu falei, tô. Deixa eu ligar para meu filho. Ligou. Passou todo o script pro filho. Cuide da sua mãe, cuide da sua irmã, cuide da sua... Eu falei, isso não vai dar bom, né? Quando a pessoa começa assim, tem essas coisas místicas na medicina, Parece né? estar jogando a toalha. Já. Essas coisas místicas. São coisas místicas isso aí. E de repente ele falou assim, filho, eu quero te falar uma coisa que eu nunca te disse. Te amo. Putz. E aquele senhor não voltou, faleceu. Ele voltou para casa num saco preto, não teve velório. Olha como que é ruim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir em algum velório, alguém teve alguma oportunidade de ir em algum velório de uma pessoa com Covid. Eu tive. Cara, é horrível você chegar no cemitério e ver só um caixão. E de repente colocar na cova, você não conseguir velar. Né? Isso adoece também muitas pessoas. Então, você imagina o estresse emocional que ficou para esse filho, que um pai que nunca falou eu te amo para ele, a última palavra que ele ouviu foi pai, né, filho, eu te amo, por telefone. Né? Então observe o quanto a sociedade já estava adoecida emocionalmente e a pandemia aflorou essas coisas. Né? O quanto de desespero foi nessa situação, porque, de fato, quando você vai entubar um paciente com Covid é porque não tem mais o que ser feito. É aquilo ali que precisa ser feito. Último recurso. É o último recurso. Mas será que ele vai voltar? Essa é a pergunta. É a pergunta que está na nossa cabeça todo instante. Será que essa pessoa que está sendo entubada vai voltar? Né? Então, como que você lidou com tudo isso? Eu digo psicologicamente. Eu cobri o dia a dia da pandemia em Dracena, cara. E tinha dia que, de verdade... Até é errado o que eu vou falar, mas sim. Se eu não tomasse uma breja na hora que eu chegasse em casa, falasse assim, preciso assistir um jogo do Corinthians tomando uma e cozinhando. Eu não vivia. Eu acordava no outro dia com vontade de chorar, de não querer ir trabalhar, de falar, gente, e lá em Dracena chegou um ponto calamitoso, né, a coisa. Eu acho que não foi em Dracena, foi em todos os locais, né? E lá o círculo fechado do dracenense porque Dracena é um pouco menor, a cidade é fechada, tem muito dessa coisa. Eu cheguei a fazer uma foto, eu até tenho essa foto guardada, da frente da Santa Casa de Dracena, devia ter ali mais ou menos umas 300, 400 pessoas, e até eu me emociono um pouco. Eu passei do lado de um rapaz no chão, deitado, tossindo desesperadamente, e o sistema de saúde não dando conta de atender, de ajudar. E eu falava assim, bicho, amanhã eu vou ter que acordar, eu vou ter que reportar tudo isso. E as pessoas que trabalhavam comigo falavam, não, mas isso não é nada. Gente, não é nada. A foto tá aqui, ó. Eu fui lá, a matéria tá escrita. Eu aprendi a mexer no Excel para mexer com média móvel, para tentar antecipar algumas coisas, para a gente tentar calcular como que seria o futuro, assim, através de tendência e tudo mais. Cara, a gente falava e parecia que a gente não... Eu tava falando para as paredes ali. Desculpa o termo, mas a desgraça acontecendo na nossa frente. Não só lá, né? Mas isso que você está relatando aí, as pessoas que estão envolvidas no sistema, e isso são os profissionais de saúde, acabam por defesa psíquica entrando no automático. Uhum. Você entra no automático. Um dia após outro, um dia após outro, um dia após outro, um dia após outro. E chegou um momento que eu estava no automático. Né? Lógico, você tenta trazer a melhor forma de humanizar isso de forma possível para pessoas. Né? Imagine você estar com seu parente, com seu pai, com sua mãe, sem direito à visita, num hospital. Você sozinho.
O único contato que eu tinha com aquelas pessoas era através de um celular e falava assim, ó, você, Pedro, você, Fábio, peraí, vou te ter que entubar, tá? Então, você tá assim, 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 assado, seus exames estão assim, vou precisar entubar. Vamos fazer uma videochamada para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai. Era assim que funcionava, né? Rapaz, imagina o drama que tá nisso aí. E nesse faz, eu acho que esse entra acabando numa sublimação, né? Você sublima, você esquece aquele sofrimento, senão você acaba adoecendo. Mas ninguém é pedra, né? E o que você falou, você tomava uma cerveja para relaxar, eu não bebo, né? Quem sofreu com isso foi minha família, foi minha esposa, principalmente, que viveu isso aí. Porque você chega em casa, né? A faca nos dentes, né? Você tá ali, você tá tenso, você tá tensionado. Adrenalina também. Adrenalina sobe, né? o tempo todo, mesmo em casa o tempo todo, você tá sendo acionado todo momento pelo WhatsApp, ó, tem mais um, tem mais outro, tem não sei o quê, piorou, melhorou, né? Então isso foi muito ruim, né? E isso adoece e adoeceu o sistema familiar. O médico tem família, né? O médico tem esposa, tem filhos, e você também tem medo, tem receios. E se eu pegar? E se eu adoecer? Será que vai ter vaga para mim? Quem vai cuidar de mim? Você acha que não passou isso pela cabeça? Passou diversas vezes, né? Chegou um momento que, mesmo imprudente, a gente não tinha respirador. Não tinha aparelho para entubar paciente e colocar ele. Isso é um fato. Basta, ó, não tem muito tempo, só levantar os dados das UPAs que isso aconteceu, né? Não está muito distante da gente, a gente não pode esquecer isso, né? Hoje a UPA tem, algumas UPAs têm respiradores justamente por causa disso. Antigamente nem tinha, né? O sistema de saúde dos hospitais entraram em colapso, até os hospitais privados. Isso aconteceu no Hospital Regional, isso aconteceu no Iamar, isso aconteceu na Santa Casa, aconteceu no Hospital Nossa Senhora das Graças, de não ter vaga. Tanta prova que alguns pacientes de Presidente Prudente foram levados para a rancharia, foram levados para Presidente Venceslau. E até para outras regiões também, Até né? para Na outras época eu trabalhava lá regiões. no Hospital Regional, na assessoria de imprensa, e ver, né, Teve um as caso que foi para ambulâncias Bauru, partindo acho que o para... primeiro foi para Bauru, né? Sim, teve para Bauru, teve lá para Sorocaba, para São Paulo, acho que até para outros estados. O pessoal daqui chegou aí, né? Olha a dificuldade. Mesmo tendo um hospital daquele porte, né? De Com quase muitos 500 leitos, né? Outros hospitais dando suporte, precisamos chegar a esse ponto. Então, realmente foi muito difícil. E eu lembro, doutor, que o psicológico começou a bater antes da pandemia chegar aqui, né? Que você via, né, os noticiários falando, na China começou, teve que fechar todo mundo, aquele número alto de casos. Depois foi para a Europa e todo mundo falando, vai chegar, vai chegar. E nunca chegava. E fica naquele, né? Tá lá. Depois a gente vê a hora que chegar aqui. Esse negócio não chega imprudente. Mas é que tá, é tudo questão de aprendizado. Nós estamos 2, 3 meses atrás da Europa. Hoje a gente tem certeza disso, né? O primeiro caso foi na cidade de São Paulo, capital. E observe que houve uma onda que veio do litoral para o interior. Quando a gente fez o isolamento total, aqueles 15 dias, se a gente olhar para trás, foi besteira que a gente fez. Né? Não tinha tanto caso assim para a gente fazer isolamento. Os primeiros 15 dias foram isolamento, que a cidade de Presidente Prudente ficou deserta. Você podia andar na rua a pé, não tinha um carro na rua. A única DRS, se eu não me engano, que ficou 100% em fase vermelha foi aqui, né? A primeira. Sim, justamente. Eu até falo que o governo do estado fez a gente de cobaia aqui no oeste do estado. Justamente. Mas a gente não sabia lidar com a pandemia. Mas é que tá. Mediante uma pandemia, não existe decisão certa ou decisão errada, existe decisão tomada. É muito fácil hoje a gente criticar essas atitudes que aconteceram na pandemia olhando para trás, de forma retrospectiva. A gente sabe do que aconteceu. Aqueles primeiros 15 dias não foram necessários. A gente viu que demora a chegar essa pandemia em Presidente Prudente, porque vem do litoral para o oeste paulista. A gente consegue perceber isso nitidamente, essa onda acontecendo. E novas variantes, até brincou um megazord, novas variantes vão continuar surgindo. Por isso, muito importante que as pessoas tomem a vacina para evitar a circulação viral. É a única forma que a gente tem de impedir que novas variantes aconteçam. Então, o aprendizado vem através disso. Então, a gente vê que a gente cometeu muitos erros, sim, durante a pandemia, né? Erros até de medicamentos. A pessoa fala assim, doutor, você é contra a cloroquina e ivermectina? Sou sim.
Mas no início da pandemia, eu usei a cloroquina. Eu usei. Porque era medicamento que tinha, a gente não sabia. Usa a cloroquina. Quem não usou cloroquina que atira a primeira pedra. Uhum. Né? Doutor, você fala para não dar corticóide. No início a gente dava corticóide para todo mundo. Hoje a gente sabe os critérios muito bem seletos. A própria medicina precisou aprender, né? Justamente. Trocar a roda do carro com o carro andando. Justamente. Diferente de quem está na faculdade, que está estudando livros, Cécio, né, Veronese, que são livros de infectologia, de clínica médica, você está estudando com a matéria pronta. A gente está estudando a matéria, ela Viva. acontecendo, viva. Rapaz, chegou uma época durante a pandemia que a gente só falar de Covid, a gente só tinha artigo científico. Meu celular não parava, que eu colocava para apitar, para ele vibrar. Eu leio normalmente aí 2, 3, 4 artigos por dia. Você tem que estar fazendo girar, senão você fica para trás. Cheguei a ler 15, 16, 18, 20 artigos só de Covid por dia. Aí você fala assim, peraí, isso aqui está falando isso aqui, isso aqui está falando isso aqui, isso aqui está falando isso, peraí. Mas qual informação que eu vou utilizar? Né? Da mesma forma que tinha artigos que falavam assim, a ivermectina é bom, mas você olhava o artigo, analisava o artigo do ponto de vista estatístico, aí que vem a estatística, né? Porque papel tudo aceita, você fala, isso não funciona. Uma coisa é funcionar in vitro, outra coisa é funcionar em vivo. Né? E foi que a gente aprendeu. A cloroquina usou. Não funciona, então esquece isso. Usou. Não esquece isso. Chegou um ponto que a gente falou assim, não, corticoide também não funciona. Não, mas funciona. Tem um tempo certo para usar e o paciente é certo para usar o corticoide. Hoje a gente tem outras drogas, tem drogas antivirais que foram desenvolvidas. Infelizmente não são drogas de acesso fácil, mas tá aí. Então temos um arsenal terapêutico também que pode ser utilizado no Covid ao longo desses 2 anos. E as pessoas precisam entender isso. Né? Outro fator que você perguntou da questão psíquica foi justamente isso. Você manter essa atualização constante o tempo todo, porque foi trocar a roda do carro com o carro andando. Era um bombardeio de informação. Isso é muito difícil. Mais a responsabilidade de estar ali na linha de frente. Porque você quer trazer o melhor para o seu paciente, naquelas condições que você tem. Né? Imagino que durante uma pandemia não é a melhor condição que você tem. Não é a melhor condição física do médico, que não consegue dar a melhor atenção possível. Né? Você cuidando de 70 pessoas ao mesmo tempo, né? Tendo acesso por N pessoas, N famílias, colegas médicos também. Então, isso gera um certo estresse emocional em você, na pessoa. Né? Ter aquele olhar psíquico, empático para quem também cuida. Né? Isso é muito importante também. E você olhar não só a figura do médico, mas a figura do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do fisioterapeuta, de ver tamanho sofrimento. Você quase chorou, você encheu os olhos de lágrima aí. Eu só contar. Eu só fui ter a noção de fato do que eu estava vivendo depois de anos. Acho que hoje, conversando aqui, caiu minha ficha. Do que a gente passou ali. Você sabe? entrou no automático também. Você vendo a entra no história, automático. É exatamente o que você falou. Você vai entrando no automático você se de uma protege. forma que você não... O seu mecanismo de proteção psíquica, você fala assim, isso é assim. Foi o que te respondeu. Não sei quem te respondeu, nem quero saber, mas isso é automático. Com certeza a pessoa não falou por mal. Né? Porque falou, não tem o que fazer. De fato, não tem o que fazer. Então você torna-se aquilo normal. E não é. Aquilo torna-se normal. E não é normal. Né? Você é um mecanismo de defesa, porque você não tem o que fazer para ajudar mais aquela pessoa. Então, e aí? Quantas pessoas morreram por falta de assistência? Né? Então, tem esse déficit aí de cuidado, que é o limite do sistema. E a pergunta é, quantas pessoas morreram por falta de vacinas? Graças a Deus, o nosso sistema de imunização é muito bom. A gente deu um boom de vacinação, mas demoramos a começar a vacinar o nosso povo brasileiro. Então essa é a grande crítica ao governo federal, a comprar a vacina. Novamente, não sou político, não tenho cunho político, não estou aqui defendendo o Bolsonaro ou criticando o Bolsonaro, mas é uma realidade que precisamos entender. O que essa polarização política atrapalhou o seu trabalho durante a pandemia? Imagina, polarização e desinformação, o médico se via doido, né? A polarização gerou uma coisa chamada fake news. Uhum. Né? É difícil você separar a política da medicina nesse sentido, porque nós vimos que o nosso presidente tomou alguma postura um tanto quanto errônea. Uhum. Né?
ele defendeu veementemente o uso da cloroquina, da ivermectina, e isso, um representante do povo, uma figura máxima do Estado. Poxa, falando isso, tem pessoas que acreditaram, né? Tem pessoas que exigiram o uso da cloroquina e ivermectina, e você fala, ó, eu não faço isso, se você quiser, procura outro, porque eu sei que isso vai te atrapalhar, não vai te ajudar, né? Então, você desconstruir pensamento em pessoas é muito ruim. Uhum. Imagine você chegar assim para uma pessoa que está ruim e fala, mas eu quero usar isso. Mas você não precisa. Hoje a informação está na sua mão, com um tablet, com um celular, e as pessoas te confrontam, né? Confrontam a sua conduta, a sua ação. Mas se você não estiver seguro daquilo que está fazendo e, aspas, perder tempo explicando para a pessoa, você cai na onda, né? E as pessoas confundem muito. O Dr. Google, né? Uhum. As pessoas confundem muito informação com formação. É uma coisa muito complexa. Vocês dois são jornalistas. Eu posso estar informado, eu posso ter acesso de como montar um podcast, por exemplo, colocar no Google como fazer um podcast. Mas será que eu estou apto a fazer um podcast? Né? Como construir uma casa? Não preciso ser engenheiro, vou no Google. Né? Como tratar Covid? Vai aparecer no Google. Mas o médico, ele não analisa exames, né? O exame, eu falo brincando sempre, que é produto de uma consulta. Se você passar no meu consultório, eu vou decidir se eu vou pedir exame para você ou não. O exame é complementar, né? Ajudar a diagnóstico, mas ele já tem um raciocínio clínico que vem através da sua história, através do seu exame físico, e ali eu vou complementar ou não. E eu tomar a decisão da melhor droga possível para você. Então, essa polarização foi muito ruim, né? Atrapalhou muito o tratamento de muitas pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas morreram por uso indiscriminado de medicamentos, né? Justamente por atrasar o uso de tratamento adequado, usando ivermectina, usando cloroquina, Da usando própria vacina também, né? azitromicina e a recusa da vacina. Ah, a vacina foi criada em modelo experimental. Rapaz, esse podcast vai dar o que falar. Vocês vão tomar pancada, tá? Tô avisando vocês que isso acontece na minha rede social. Ah, é petista? Tô avisando, tá? Xingamento vai acontecer, tá? Então, acontece. Faz parte do ofício. Faz. Eu vejo muitos xingamentos na minha rede social disso aí. Tem gente que até me ameaça na rede social quando eu falo essas coisas. Né? Fala que eu sou anti-bolsonarista. Não sou nem a favor, nem contra Bolsonaro, nem a favor, nem contra Lula. Estou me posicionando como técnico, como ciência. Né? E contando o que você passou. Justamente. Então, a gente vê que muitas pessoas atrasaram quanto a isso. E as vacinas foram feitas de muito rápido. A pergunta que eu falo assim, o seu celular não foi feito muito rápido? O seu modelo do seu celular esse ano é um. Daqui a 2 anos a Apple, 2 anos. Daqui a 6 meses a Apple já tem outro celular muito mais atualizado. Ah, as vacinas. A tecnologia de RNA mensageiro só foi possível porque a gente já utilizava isso para o câncer. Uhum. Então alguém pensou, falou assim, opa, para o câncer funciona isso, por que não pode funcionar como uma vacina? E foi assim que foi desenvolvido, por isso que foi desenvolvido em tempo recorde, né? De forma de que a coisa precisava ser mesmo, para poder salvar a população e ver que as vacinas são seguras. Aí vê aqueles chorrada de, a vacina da Pfizer causa miocardite, a vacina da Pfizer causa trombose, a vacina tal causa isso, causa aquilo, a Coronavac não funciona, que é desenvolvida na China, teorias da conspiração. Gente, vamos parar com isso. Vamos observar. Vamos parar e pensar. Vamos observar o que está acontecendo. O número de casos diminuiu? Diminuiu. Foi devido ao quê? O que mudou nesse espaço temporal? Foram as vacinas. Opa, se o número de casos está aqui em cima, se eu reduzir, ver aqui para baixo, aconteceu algum evento nesse meio. Que evento foi esse? Foi vacina. Né? Vamos parar e pensar. Se ivermectina funcionasse, o próprio produtor, né, o próprio fabricante da ivermectina era o primeiro a falar, mete ivermectina, mas foi justamente o contrário. O laboratório negou o uso da ivermectina para... Os mais interessados que desse certo seriam eles, né? Não. E é um remédio barato, fácil. Né? Os remédios que tem para o Covid hoje são extremamente caros, sim. A indústria farmacêutica é isso, é capitalista. Desculpa falar, mas é capitalismo. Né? A saúde também é um capitalismo.
Vamos ser sinceros, vamos rasgar o verbo E aqui. se comparar com outros países, ainda aqui é bem menos capitalista do que nos Estados Unidos, por exemplo. Total, mas é um capitalismo, né? Você vai no médico, você vai pagar um serviço. Nós somos prestadores de Exato. serviço, né? Alguém fala assim, mas vocês são sacerdócios, que não sei o quê, que vem o juramento hipocrático. A gente pegar Hipócrates, Aristóteles lá atrás, realmente eles eram sacerdotes, porque eles eram sustentados por aquela comunidade. Hoje um médico não é sustentado por essa comunidade. O médico depende do seu atividade laborativa para pensar, para ir para congresso, para estudar, para poder comer, para poder se vestir, para poder se deslocar, para poder viver. Então, é um capitalismo. O médico também é um assalariado, né? Você faz um contrato de serviço. Quando você vai no médico, paga uma consulta, você está pagando uma prestação de serviço. E as pessoas não conseguem entender isso, né? Então, acha que é um Deus. Não é um Deus. É um prestador de serviço que está ali com você. E eu falo brincando até para os meus alunos, um médico que é bom para você pode não ser bom para você. Porque tem muito a ver com empatia, tem muito a ver com... Você está ali, né, presente. Né, eu posso ser agradável para o Fábio, mas não posso ser agradável para o Pedro, posso ser agradável para o Pedro, não posso ser para o Fábio. Né? Então tem muito disso. Então isso acontece. E a pandemia trouxe isso à tona, né? As pessoas falam, nossa, está sendo mercantilista, está cobrando, está está ganhando dinheiro. Fake news que inventaram, umas que foi até comigo, né? Falaram que eu ganhava R$8.000 por cada atestado de óbito com Covid. Né? Rolou isso na mídia, né? Que eu até representei contra a pessoa rolou no WhatsApp da cidade, aí não sei se vocês receberam, com certeza alguém recebeu, né? E isso foi parar no Ministério Público, né? Tive que entrar com representatividade, a pessoa foi penalizada, enfim, olha o absurdo que as pessoas estão inventando, né? Como que o imaginário das pessoas é algo terrível, a imaginação. Volta a frase, na pandemia eu conheço o melhor e o pior das pessoas. E a gente vê como as pessoas se apresentam, quando elas te atacam, mas elas te atacam mostrando quem elas realmente são, o que elas pensam, o que elas são e possivelmente como elas agiriam, né, naquela situação. Tem vídeo na internet de gente, print de grupo de Telegram, principalmente, de pessoas que acham que tem correntes elétricas na vacina. E ela vê a vacina na frente dela, transparentinha, bonitinha, incolor. E ela acha que tem corrente elétrica dentro da vacina. caso do celular que você coloca, você gruda na pele, né? Mas por que a pessoa consegue fazer isso? A oleosidade da pele, o suor. Né? Até energia estática também, né? Justamente. Aí vai além da vacina. Eu lembro que uma vez, outras áreas. Uma vez falaram isso pra mim, eu falei, eu duvido você pegar uma bexiga, esfregar na barba, no cabelo, se ela não vai grudar na sua roupa. Vai. É óbvio que ela vai. Energia estática. Porque você vai trocar positivo com negativo, né? Isso a gente estuda lá no 2º grau. Exato. Né? No cursinho para fazer vestibular. Né? Então você... Alô, professor de física. Cadê o professor de física? Meu professor de física lá do Espírito Santo, o tio, que ele falava o tio, bzz, bzz. Eu não esqueço dele. Ensinava elétrica, era justamente isso. Eu nem lembro o nome dele. Será que ele tá vivo ainda? Agora, nossa, que saudosismo. Vi a imagem dele, mas não lembro o nome dele. Mandar uma mensagem para ele. Doutor, o senhor falou, né, de demonstrar o melhor, o pior das pessoas. Como que ela vê alguém confrontando o seu trabalho numa situação que você estava, né, de tanta até exaustão? A gente pode falar devido ao volume ali de atendimentos. Poxa, mas isso teve aos montes. Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Né? Isso teve até na rede social. E eu tô até com medo que aconteça na rede social desse podcast. Né? Rapaz, a palavra mais bonita que eu lembro que no Facebook, no Instagram, era arrombado. Nossa. Daí pra frente. Deus me perdoem, tá? Né, tá repetindo aqui, mas foi o que eu ouvi muito. Né? Porque eu utilizei muito a rede social para estar orientando as pessoas. Hoje a gente consegue entrar nas casas das pessoas através do telefone celular. Então eu ouvi muito disso. Mercenário e por aí vai. Né? Teve pessoas que falavam, não, teve gente que falou, não quero ser tratado por você. Eu falei, tudo bem, é um direito seu. Né? Como é um direito meu também não te tratar, porque é algo que está indo contra a minha filosofia, contra aquilo que eu acredito, né? Contra aquilo que eu vejo que é ciência, que é uma coisa que está sendo estudada, aprovada pela sociedade médicas, né? Brasileira de infectologia, de clínica médica, terapia intensiva,
de cardiologia. Você vê que foram diversas sociedades médicas que se associaram à Sociedade Médica Brasileira, e não só no Brasil, né? Aí vem CDC, vem a União Europeia. Então é o mundo inteiro. Será que é teoria da conspiração? Ou será que são pequenas pessoas, pequenos grupos que fizeram barulhos? E eles são barulhentos, né? Os antivacina, os cloroquina, são barulhentos, né? E a pessoa, quando não tem argumento, ela faz justamente isso. Ela faz barulho, ela faz estardalhaço, porque não tem argumento contra você. É a necessidade de denegrir imagem, de o assassinato de reputação para se autoafirmar, né? Para tentar afirmar validar aquilo uma que ele situação. tentar validar o que pensa. Justamente. É louco, né? Você vê que numa loucura dessa aí, não sei se vocês lembram do caso da menina que tomou vacina e teve uma parada cardíaca e foi atendida em Botucatu, né? Aconteceu recentemente. E logo que aconteceu, eu coloquei um vídeo no Instagram falando que não foi a vacina. Não foi a vacina porque a Unesp Botucatu já tinha negado. Nossa, teve gente que veio falando comigo no Instagram que era palhaçada, que eu apagasse aquilo, que estava feio, que não sei o quê, papapá, ppp. A pessoa ficou discutindo comigo no Instagram ali o dia inteiro. E você sempre com muita forma polida, muito tranquila, falou, não é assim, que não sei o quê. No outro dia saiu lá a nota do Estado dizendo que a criança tinha uma síndrome de Wolff-Park-White. Ou seja, uma doença genética, um defeito do nó de transmissão que não foi efeito de causa, não efeito da vacina, né? Uma coisa é causalidade, outra coisa é coincidência, né? Ou seja, não tem a causa ocasionada pela vacina e foi a coincidência daquela vacina, não foi causada pelaquela vacina. A mesma pessoa que tinha me criticado dizendo para tirar, mas aconteceu em menos de 24 horas, como que teve essa descoberta? Poxa, mas não é nenhum diagnóstico impossível. Né? E se você olhar no Instagram da pessoa, a pessoa não tem nada a ver com medicina, ela trabalha, respeita a pessoa, trabalha com outra coisa, trabalha com outra profissão, é o empreendedor da cidade, beleza. Mas, vamos com calma, vamos ser menos agressivos, né? Vamos ser mais flexíveis, vamos ouvir as duas partes, né? Ter mais empatia, né? Que eu acho que é o que a gente mais deveria ter aprendido e que muita gente, muitas pessoas já têm deixado isso para trás. A gente já está vendo que muitas situações as pessoas estão esquecendo da empatia. As pessoas se fecharam na sua própria opinião, né? Isso, é a minha verdade, né? E aí que tá, a verdade é uma só, ela não pode ser relativizada, né? Existe uma verdade. Porém, pontos de vista podem ocorrer diversos. A verdade é uma. Existe somente uma verdade, mas o ponto de vista é aquela famosa brincadeira, é 6 ou é 9. Aqui para mim é 6, para vocês é 9. São pontos de vista, mas a verdade é só uma. Então as pessoas precisam entender essas coisas, terem a mente aberta para isso. E as pessoas não estão tendo essa abertura de mente. Elas estão fechadas naquilo que elas acreditam, naquilo que elas acham ou supõem que é a verdade. A verdade dela é a verdade absoluta. E o que é absoluto nessa vida? Não estou relativizando a verdade, mas você precisa parar e pensar que eu preciso conhecer o outro ponto de vista até para poder criticar. Foi o que eu falei, quando estava estudando, eu estudava até os artigos da ivermectina, da cloroquina, falei assim, mas tem falhas metodológicas nesses estudos aqui que me fazem não crer que esses estudos são bons. Né? Você, enquanto médico e professor também. Justamente, você precisa analisar aquilo ali. E nem todo médico tem essa capacidade de ter essa metodologia científica, tá? De dados estatísticos, de entender a dinâmica do estudo, de você ver como esse estudo foi feito, porque a faculdade, infelizmente, a faculdade de medicina é muito débil nisso. A gente tem isso durante a medicina, mas é uma matéria tão chata que a gente não tem maturidade para compreender a importância daquilo ali, de olhar um artigo científico e falar assim, não é bom. Ele tem falhas metodológicas, ele poderia ser feito de forma melhor. E foi isso que aconteceu. Eu vi pessoas muito tituladas, pessoas que eram doutoras, de doutor, né, com doutorado, de PhD, que o cara tinha falhas metodológicas graves acontecendo. Então você vê que também tem muito ponto de vista. Né? Uma coisa é ciência, outra coisa
É o meu ponto de vista. Não confunda uma coisa com a outra, né? Funciona. Uma frase muito comum no meio médico, né? Funciona comigo. O meu paciente melhorou com tal tratamento. Né? E é o que acontecia, por exemplo, com quem defendia a cloroquina, a ivermectina. Eu dei o remédio e o paciente melhorou. Eu nunca peguei porque eu tomava cloroquina. Eu ouvia isso todo dia Sim, de um colega. Justamente. Todo dia. Mas observe. Eu falava para ele, daqui a uns anos a gente vai ver como vai estar seu rim, seu fígado. Mas observe, não vamos nem criticar os efeitos adversos, né, colaterais da cloroquina. O Covid é uma doença de baixa mortalidade. Alguém vai falar assim, hã? Sim, de baixa mortalidade. É clássico de uma doença infecciosa. Quanto mais transmissível, menor a mortalidade. O Covid é muito transmissível, mas baixa mortalidade. Se eu transmito muito, muita gente vai adoecer. Então, a cada 100 pessoas com Covid, 20 pessoas, ou seja, 20%, vão ter a doença com sintomas. Desses 20 que têm sintomas, 5 vão necessitar de hospitalização, ou seja, 5%. Desses 5 que vão necessitar de hospitalização, para arredondar o número, é 1, alguma coisa. 2 vão precisar de terapia intensiva, de UTI. E 1 vai morrer. É uma letalidade mais baixa que a dengue. Uma letalidade em torno de 2%, aproximadamente. Só que quando todo mundo pega ao mesmo tempo, ocorre o caos. Então, o que acontece? Não tem como suportar, não tem como dar assistência, acaba morrendo muito mais gente do que a taxa de letalidade seja real da doença. Então, foi isso que aconteceu. Observe que eu falei, a cada 100, 20 vai ter sintomas. 80% não vai ter nada ou poucos sintomas. Você toma sua cloroquina e ivermectina, não tive nada. Você está inserido naquele... Justamente. A impressão que a pessoa tem é que o remédio dela realmente fez efeito. Mas não foi o remédio que fez efeito, é a própria doença que é assim. O organismo da pessoa que já tem uma... Justamente. Ela, né? Então a gente precisa entender dessa forma. Quer ver uma coisa muito louca que as pessoas não conseguem entender? Um remedinho que a gente utiliza muito para o infarto, para quem já infartou, que tem risco de infartar. AS. Todo mundo já vai falar. Ácido acetil salicílico. Beleza. Ele previne um infarto em torno de 10%. Em torno de 10%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 10 vão ser protegidas. 90 não vão ser. Mas ainda assim, a gente vê que é uma quantidade boa para ter uma proteção para um grupo. Então você vê que, de uma forma geral, os remédios não são tão milagrosos assim. São dados que as pessoas não conseguem entender, que os colegas médicos que estão sendo formados, ou alguns, esqueceram disso aí. Uma amidalite bacteriana, você está com dor de garganta, está com placa de pulso. Né? Será que realmente o antibiótico vai fazer efeito? Quando eu prescrevo um antibiótico para aquela pessoa com uma placa de pus na garganta, eu sei que eu vou encolher, diminuir a sintomatologia dela em alguns dias. Se ela não tomar nenhum antibiótico e for uma pessoa saudável, ela vai ficar boa em 7 dias. Ela tomando antibiótico vai melhorar em 3 dias. Olha a necessidade do antibiótico. A amidalite, de uma forma geral, 90% é uma doença viral. Hoje, você vai na farmácia ou em qualquer pronto-socorro, ou boa parte dele, eu desafio a pessoa a fazer isso, que vá lá e não tome uma azitromicina, parece uma balinha, né? Duvido que você chega assim, doutor, eu tô com dor de garganta, tô com dor, uma dor terrível, tô com febre. Você mediu a febre? Não, medi, me deu uns 37,8. Vão te prescrever uma azitromicina. E ela é forte, hein? É o por via das dúvidas. Foi o que aconteceu. O apelo emocional da doença Covid, né, a pessoa precisa ter aquela noção assim, eu preciso tomar algum remédio, né? É o apelo emocional da doença. Então aí veio a ivermectina, veio a cloroquina, veio a azitromicina pelo apelo emocional. Funcionou, mas vai funcionar. Em 80% dos casos vai funcionar, porque a doença ela é autolimitada. E as pessoas acreditavam naquilo, ou seja, não é ciência, é ponto de vista. Então a verdade não está aparecendo ali. É somente um ponto de vista que você não está conseguindo olhar um todo. Então, fazer ciência, você entender esse contexto é um tanto quanto difícil. Você entender
essa história que vem acontecendo. Isso vale na pandemia, isso vale para outras doenças qualquer. Duvido. Olha que eu estou sendo muito ousado aqui. Vou tomar pedrada depois quando esse podcast for ao vivo. For ao ar, perdão. Que você passe em qualquer pronto-socorro, qualquer unidade, isso seja onde for, você falar que está com dor de garganta, está rouco, está com febre, dificilmente você vai sair só com sintomático. Você vai sair com um antibiótico. Né? É o famoso via das dúvidas. Vai que, né, gerou aquela medicina defensiva justamente pelo Dr. Google. A pessoa fala assim, mas eu piorei, aquele médico não é bom, ele não me deu nada. A população tem essa noção, né? O médico que não prescreve um antibiótico, uma receita grande para casa, não é um médico bom. Precisa de uma receita grande. Né? E muitas vezes o médico que não tem uma receita grande é o médico que é o melhor, porque ele tem medo dos efeitos adversos daqueles antibióticos, daqueles remédios que pode ocasionar. Né? E eu falo brincando para os alunos, o médico do dia seguinte sempre vai ser o melhor médico. Você passa no médico hoje, garganta não tem nada, 2 dias você não melhora, você vai no médico, uma placa de pus. Como que aquele médico de ontem do pronto-socorro não viu minha placa de pus? Doença tem início, meio e fim. Ela começa de um jeito e termina do outro. Então a doença evolui. Por isso que o médico do dia seguinte é sempre o melhor médico. Eu tô com febre. Não faz nada, observa. Vamos ver o que acontece. Mas o senhor não vai me dar nenhum remédio, não vai dar nenhum antibiótico? Não, você só está com febre. Seu estado geral é bom, precisa saber o que você tem. Então, são essas coisas que a medicina está ficando difícil. A população, há uma certa cobrança e entendo que as pessoas têm esse medo da medicina defensiva. Toma alguma coisa para você, né, ficar protegido e você não me perturbar depois, você não me processar depois. Então está gerando muito dessa medicina defensiva, excesso de prescrição de remédios, de medicamentos, seja antibióticos, seja o que for. Própria automedicação também. A gente está desenvolvendo uma sociedade hipocondríaca, doutor? Poxa, pergunta difícil. Uma sociedade hipocondríaca, eu não sei se é uma sociedade hipocondríaca, mas é uma sociedade desconfiada, né? Onde ela não confia muito no profissional, e em todos os sentidos, não estou falando da medicina. Você falando isso, eu até ia comentar. Nunca o jornalismo e a medicina se viram em situações tão próximas. Você falando parece a gente. Eu não escrevi o texto da forma que a pessoa que leu quis, então eu já não presto. E justamente. Você não deu o remédio que ela queria, então você não presta. Mas isso chama-se expectativa, né? A pessoa acredita. Da mesma forma que eu estou aqui para escrever a verdade, o que eu vi de fato. Mas isso você não pode escrever. Não é assim que funciona o sistema. Uhum. Né? Peraí, não é assim que a coisa funciona, né? E não estou falando que você deva procurar o médico 24 horas por dia. É claro, estou com uma febre, espera um pouco, observa, você está com febre, não toma radipirona, não toma sotilanol, mas está persistindo. Aí vale a pena você procurar um médico, ver o que está acontecendo, evitar a automedicação. Como eu falei, doença tem início, meio e fim. Quando a pessoa procura um médico e fala que está com febre, ele fala, vamos observar para ver o que está acontecendo, vamos pedir algum exame, ou não, nesse momento não vou pedir nenhum exame. Isso acontece, tá? Porque o cara chega no pronto-socorro, por exemplo, eu tive febre hoje, agora. Tá, mas seu exame físico está normal. Você não tem que fazer nada, não tem que fazer exame nenhum. Porque começou agora, é o início da doença. Pode não ser nada, pode ser só um pródromo. O que é pródromo? Alguns sinais e sintomas que antecedem alguma doença. Uhum. Então você tem que observar o que vai acontecer. Mas você vai esperar eu ficar doente? E geralmente a febre é isso, né? Ela é um sinal. Justamente, mas eu nem sei se você vai ficar doente. Pode ser só uma virose qualquer e você não desenvolver nada. Né? Então, há aquela insegurança que o médico bom é aquele que prescreve uma receita desse tamanho. E não é isso. Foi o que eu falei do AS, ele protege 10%. Da infecção viral de garganta, que é 90%. Da amidalite bacteriana, que você encolhe sintomas. Então, você tem que ponderar justamente a sua prescrição. E saber que quem está prescrevendo ali para você, se você é paciente, você precisa entender que quem está ali tem um mínimo de conhecimento para isso. Né? Doença tem início, meio e fim. E quem está falando, no caso, eu, o médico, fala, Pedro, Fábio, doença tem início, meio e fim.
Se continuar, você volta aqui, eu quero te reavaliar, ver o que está acontecendo com você, porque pode ser alguma coisa que vá aparecer, né? Ah, eu fui no médico, estava tossindo, era uma gripe, de repente fiz um raio-x 2 dias depois, era pneumonia. Mas é assim que começa a pneumonia. Pneumonia começa com um quadro gripal, início, meio e fim. Ah, mas o médico naquele primeiro dia falou que eu não tinha nada, não fez nenhum raio-x. Mas no primeiro dia não precisava de raio-x, né? Então são essas coisas que a gente precisa entender. E estamos vivendo uma sociedade extremamente difícil e complexa. E imediatista. Imediatista. Eu acho que a palavra não é hipocondria, mas imediatismo, né? O remédio tem que fazer efeito rápido, né? Tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, eu acho que a palavra hipocondria não se aplica, mas imediatista, sim, né? E isso é muito pelo né, da internet, onde eu consigo ver as coisas. Nossa vida está muito acelerada, né? Eu até brinco, né, no trabalho, que a gente vive o complexo de McDonald's, né? Tudo para agora. Se não o mais for, rápido possível, se não tá for, bom. você não presta, né? Justamente. Você não é máquina, né? Você não é máquina. Então, E cada um tem um processo diferente do outro. com certeza, é respeitar a individualidade, né? E em todos os sentidos, tá? Não só fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente. A questão de amadurecimento é individual de cada um, né? Nós somos... A pessoa pode ter 50 anos, mas pode ser um menino de 20. E pode ser um menino de 20 que tem a maturidade de um homem de 50. Então, são coisas que a gente precisa entender o contexto da onde estamos, para que está acontecendo. Que aí entra aquela questão da empatia que a gente falou, né? E a gente falou da situação difícil que o senhor passou. E qual foi que mais te marcou, assim, de alguém se humanizar, colocar, prestar alguma homenagem, alguma manifestação de carinho durante essa rotina tão intensa, tão maçante que foi e até pode estar acontecendo aí? Homenagem? Não digo nem homenagem, assim, mas às vezes Homenagem nem eu não lembro. Às vezes a Alguma pessoa coisa nem parou. que te marcou, né? que... Pode ser algo até espontâneo, assim, sabe? Eu escolhi a coisa certa para fazer por causa daquilo ali. Olha, homenagem eu não lembro. Isso aí, sinceramente, eu não lembro. Mas eu vejo muita gratidão em algumas pessoas. Algumas seria estar sendo até desonesto, estaria até sendo injusto, né? Muitas pessoas são de forma extremamente gratas. Foi o que eu falei no início. Recebi um WhatsApp de um senhor com a netinha dele no colo. Isso é uma coisa que você fala assim, poxa, que legal. Entubei essa pessoa no momento certo. Se eu tivesse demorado um pouquinho mais, ela não estaria hoje com essa netinha no colo, né? Então, tem pessoas que estão, vizinhas minhas de condomínio, que estão vivas. Você fala assim, o marido morreu, mas ela está viva. Gerou um trauma nessa família, mas você fala assim, poxa, você vê que a pessoa está ali grata a você, ela quer te agradar. Então, tem diversas pessoas. Se eu citar uma, eu estou sendo até injusto com essas pessoas, né? Esse rapaz que eu falei, né, que quando eu fui entubar, eu falei assim, ó, entrega, Senhor, em tuas mãos entrega o meu espírito. Nossa, a esposa dele, volta e meia, tece 1000 elogios no Facebook, no Instagram, né? Mandou foto dele, porque quando eu fui entubá-lo, ele tinha um filho, tem um filho pequeno, um menino, de alguns anos, acho que 3, 4 anos, e a esposa estava grávida, né? A filhinha nasceu, ele está com a filha no colo, a família está inteira, está completa ali. Então, são pessoas que marcaram, né? São poucas entre muitas que marcaram essa situação. Tem um amigo da PM, que é tenente, da Rocan também, que foi parar lá em Venceslau, depois ele, né, acabei entubando ele, falou, cara, obrigado mesmo que fui parando lá em Venceslau, você não cuidou de mim, mas tô aqui. Então, tem vários, né? Citar alguns assim seria até injustiça da minha parte, mas são pessoas que você vê essa gratidão. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que perderam ente querido, parentes queridos, irmãos, pais, filhos, ainda assim conseguem agradecer. Não é todo um mal. Até agora a gente falou do mal, né? Vamos falar do bem? Né? Consegue agradecer. Falou, ó, eu vi que você fez o melhor para o meu irmão, o melhor para a minha mãe, o melhor para fulano. E, infelizmente, não deu.
Que é o que todo profissional busca, né? Eu lá no hospital sempre via muito empenho de todo mundo e comemoração, felicidade por dar certo, né? E vi os profissionais sentindo quando não dava certo, né? Quando faziam de tudo, infelizmente a pessoa perdia a vida. Mas com todos os que eu sempre conversei, que eu trocava, batia um papo, a gente via o quanto eles cresceram como pessoas também. Não só como profissionais, né? Que estudaram horrores, mas enquanto pessoas também, né? E gratos por esse processo. O senhor enxerga, né, que o quanto você cresceu, evoluiu enquanto pessoa também? Claro. A vida é um crescimento. Estamos aqui para crescer. A todo momento. A gente tem que aprender com coisas boas e com coisas ruins. O que a gente precisa entender é que médico não é Deus. Tem uma frase do Cortella, Mário Cortella, é muito legal. Faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, enquanto não houver condições de fazer melhor ainda. Se a gente parar e pensar, é o que a gente tem que ser feito. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não pode fazer melhor ainda. É sempre buscar o melhor para o seu paciente. Embora seja um profissional, uma troca de relação, como eu falei aqui, é uma relação de um profissional liberal que está oferecendo um serviço, mas você tem que buscar o melhor para aquela pessoa. E lembrar que eu não trato de um nome, eu não trato do Pedro, não trato do Fábio. Eu trato de um filho, de um esposo, de um irmão. É de uma família que eu estou cuidando ali naquele momento. E nesse momento de fragilização, de fragilidade que estava a sociedade, era sempre alguém muito querido de alguém que estava ali, que você estava cuidando. Então, é uma situação onde você aprende como pessoa isso aí também, a humanizar-se. Ao mesmo tempo que a gente entra no automático, que nem você falou, a gente acaba entrando no automático, né? A gente é para suportar a dor daquele mecanismo tão ruim que a gente está vivendo, aquele momento tão ruim. Mas a gente também precisa não esquecer das emoções, que a gente está cuidando do melhor de alguém. Está cuidando de uma mãe de alguém, do pai de alguém, do avô de alguém, né? E como a gente tocou várias vezes a palavra empatia, é se pôr no lugar do outro. Como eu gostaria de ser tratado se fosse eu naquela situação? Você gostaria de receber aquele tratamento daquele profissional, aquela palavra, aquele momento? Então, entender isso. Eu recebi uma palavra dura, mas por que você recebeu uma palavra dura? Será que era preciso? Ou será que aquela pessoa que te deu a palavra dura, de repente, não estava num bom momento? Então, entender. É muito difícil. Sabe qual que é o lugar mais difícil dessa vida? Não consegue ter ideia? A gente tem umas ideias. Eu imagino que seja um leito de hospital, né? Não. O lugar mais difícil dessa vida é se pôr no lugar do outro. Se põe no lugar do outro. É o local mais difícil. Eu sabia que você ia falar isso. Estar no leito do hospital. O médico já deu a deixa. Não, o hospital não é bom, cara. O hospital não é bom. Foge do hospital. Você passa até 2 quadras longe do hospital. Você trabalhou no hospital, você sabe que não é bom. Ali não é um local muito saudável. Mas você se pôr no lugar do outro é o local mais difícil. Saber o que o outro está sentindo, o que está vivendo, quais são as emoções, quais são as suas reações. E por que é tão difícil? Porque nós temos dificuldade de uma coisa, de perdão. E às vezes também de abrir mão dos nossos conceitos, né? De abrir mão das você convicções. Chegou aonde eu ia falar. Quando você quer abrir mão das suas convicções, por que a gente tem dificuldade em perdoar? Perdoar é perder. É uma perda grande. A gente tem dificuldade em perdoar justamente porque eu, inconscientemente ou conscientemente, me acho melhor que a outra pessoa. Você não consegue se livrar das amarras. Né? Justamente. É você liberar a nota promissória. Quando você perdoa, você está assinando uma nota promissória assim, tchau, acabou, vai embora, se livra dessa nota promissória. Entendeu? Então, esse é o grande aprendizado da pandemia, que deveria ser um aprendizado de vida, que precisamos entender. Nós temos dificuldade de estar no lugar do outro, porque temos dificuldade de perdoar. Temos dificuldade de amar o outro como gostaríamos que fôssemos amados. Queremos só nós. Eu não consigo perdoar uma pessoa se eu me acho superior a ela. Se você supõe que você é superior a outra pessoa, você não
perdoa. Então, a pandemia veio mexer com tudo isso aí. Ó, o lado filosófico da coisa Sim, de novo. bastante. A conversa virou filosófica de novo. Doutor, antes, desculpa te interromper, mas antes da pandemia a gente via muitas críticas de falta de humanização dentro da medicina, né? É um pouco disso que você está falando. Muitas vezes tem muito profissional que nos coloca no lugar de quem está atendendo, que tem certa soberba, olha de cima para baixo, tudo mais, porque muitas vezes também faz medicina por status, por tudo isso. Não sei se é dessa forma que você vê também. A pandemia traz um pouco dessa humanização de trazer da população não colocar o médico num pedestal e do médico não enxergar o resto como um pedestal. Eu posso estar até sendo um pouco preconceituoso. Não está sendo. Mas eu acredito que são duas coisas que precisam ser trabalhadas em momentos diferentes. Primeiro, a faculdade de medicina coloca você nesse sentido. A faculdade de medicina transforma você num salvador de vidas. Eu tinha um professor muito velhinho, né, e eu não me esqueço isso no meu internato, no 6º ano. Tinha um paciente que estava falecendo, que não sei o quê, e de repente, no meio da visita, a gente foi para cima do paciente para entubar, reanimar. Ele, não. Ele, morrer também é um direito. Eu só fui entender essa frase alguns anos depois, de formado, da residência. Morrer também é um direito. Nós precisamos entender, nós médicos, nós professores, nós alunos de medicina, que a medicina tem um limite. E você precisa entender que nesse limite eu consigo ter aqui. Daqui para frente é óbito. Processo ativo de óbito é uma frase, é um diagnóstico. A pessoa está em processo ativo de óbito. Eu não consigo intervir. Por tudo que eu faça, por tudo que eu vou fazer ali, vai ser distanásia, vai ser sofrimento. Então o médico é treinado durante a faculdade a ser um salvador de vidas. Me perdoe esse neologismo de expressão, mas é verdade, isso acontece. Então isso acaba olhando a pessoa de cima para baixo, como você falou, né? Eu sou detentor de todos os conhecimentos, de todas as técnicas. Aí, de repente, você para e pensa e fala, não sou. A medicina te dá vários tombos, né? É aquilo que eu falo, quem nunca errou? Cara, médico erra todo dia, toda hora. Médico é ser humano. O diagnóstico pode sair errado, só que você precisa saber, estou pensando que é isso, mas pode ser B, C, D, E, F, G, H. Você tem que ter um leque para poder trabalhar. Então, é entender dessa forma que você está lidando com um ser humano e você é um ser humano passível de falha. Precisa ser entendido isso. E o senhor falando até interessante, eu estou lembrando aqui, uma das coisas que o Frei Francisco, que era um dos presidentes, diretores lá do Hospital Regional, sempre falava, né? Às vezes a gente não precisa ficar só pensando que só vai dar certo se o paciente, né, como o senhor falou, sair daqui. Nosso objetivo, nossa missão também é oferecer uma morte digna a ele. Justamente. Né? Cuidar dele com dignidade. E acolher a família. Momento. Lembra que eu falei assim, eu não cuido do Fábio, eu não cuido do Pedro. Eu cuido de uma família, de um ente querido. E é tão difícil você chegar para aquela pessoa e falar assim, é o seu pai, mas ele está em processo ativo de óbito. Ele vai falecer. Independente do que eu fizer aqui agora, se eu entubar, se eu dialisar, não vai resolver o problema dele. Vai gerar maior sofrimento para um corpo. Né? Existe um limite para a medicina. Então é você acolher isso aí, é você acolher essa pessoa, acolher essa família. Talvez essa geração, ou esse estudo, ou essa formação gera um empoderamento nas pessoas que elas sempre têm que salvar, que o médico não pode errar. E isso também gera na população de forma geral. Né? É por isso que a população fala assim, eu não confio naquele médico, né? Eu não confio naquele fulano, ou não confio naquele plantonista do PS, novinho, acabou de se formar, quem nunca ouviu essa expressão? Não. Ou então, pior, eu não confio naquele médico, ele é muito velho, já está cabelo desatualizado. Olha como são os pré-julgamentos, os pré-conceitos que vão acontecendo pelo estigma da pessoa. Né? Então, de repente, a pessoa precisa entender essas coisas.
né? Ou haver uma mescla, né? Ou uma pessoa, um médico bem mais velho, ele pode ter uma experiência de vida, de vivência absurda, né? Que um mais novo não tem. Pode ter muita técnica, mas pode ser que não tem. Eu afirmo com toda certeza, não tem. E tem essa dificuldade de entender que morrer também é um direito, né? A vida é finda. Diagnóstico de morte, olha, diagnóstico de morte, morte também é um diagnóstico que médico não sabe diagnosticar. Diz assim, chega, daqui para frente é sofrimento. E eu preciso ter esse papo franco com a família e entender. Nós, ocidentais, temos muita dificuldade de compreender a morte. O oriental consegue compreender mais essa questão de morte. Mas nós não conseguimos compreender isso. Então, talvez, quando você fala assim de humanização, eu acredito que é as pessoas entenderem esse contexto. Tanto o médico quanto a família. Uhum. A Não família... que você vai deixar alguém morrer, mas que faz parte do processo. porque- Justamente, né? Você Até- vai trabalhar para... Até deixar claro, porque a interpretação de texto é uma dificuldade hoje em dia gigante. Opa, muito. Pode ter gente que vai falar assim, Vamos não, o doutor escrever tá com falando que todas tem as que morrer, letras. né? Não estou falando isso. Fazer tudo o possível para Observe, salvar, mas observe que quando eu vou te tratar, existe um início e existe um fim, né? No meio desse processo pode acontecer muitas coisas. Vamos pensar no paciente quando vai internar com pneumonia. Já para deixar bem claro, aí, como você falou, interpretação de texto. Né? Vamos pegar o Fábio, um moço de 30 anos, internando com pneumonia. Se ele está indo para a UTI, a pneumonia é grave. O Pedro, com 30 anos, indo com pneumonia, está na enfermaria. Quem está mais grave? Quem está na UTI. Quem tem o maior risco de vida? Quem está na UTI. Ambos têm. Mas o Pedro, que está na enfermaria, ele pode evoluir de forma desfavorável, parar na UTI e morrer. É o desfecho. O desfecho final. Mas você trabalha para que esse desfecho final, óbito, não aconteça. Só que, mesmo mediante tudo que você faz, pode ser que o organismo não responda. Isso pode ser um idoso, pode ser um jovem. Há um limite. Não estou dizendo que a pessoa tem que morrer, mas a morte também é um direito, né? Então, por isso que a gente fala assim, essa questão de humanização que você perguntou, a gente entra na humanização. Às vezes o médico não consegue entender esse contexto. Quando eu interno você, já estou pensando no seu processo de alta. Eu quero que você vá embora para casa. é o Como? objetivo do É o objetivo. tratamento. Justamente, é o objetivo. Que você vá para casa bem, vivo, restaurado. Mas algumas variáveis podem acontecer no meio desse processo. Então, são essas coisas que precisamos entender. E a humanização passa por isso. Você entender o processo que ocorre nisso aí, é como você interage, como você consegue falar com as pessoas, né? Como você consegue entender as demandas. Tem família que tem demanda baixa, que ela não te exige tanto. Tem família que te exige mais e que você precisa dar uma atenção maior àquelas pessoas. Tem pessoas que não vão entender que a pessoa não está evoluindo de forma satisfatória e você precisa dar mais atenção ainda, entendeu? Então, a questão é justamente essa. E a humanização não parte só pelo médico, mas também vem da família, desse sofrimento. Hoje, insisto, nós não estamos preparados para sofrer. Nós queremos só a felicidade e a alegria. Existe uma expressão do latim chamada amor fati, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? É onde esse tipo de amor, onde você está presente e pleno na sua vida, mediante ao sofrimento. Ele faz parte da sua vida. Por que eu estou dizendo assim que às vezes precisamos entender isso é ser humano? Porque a morte é um processo. O desfecho final desfavorável é um processo. O sofrimento, a frustração, você não conseguir o seu objetivo, faz parte do seu processo. Mas é como você vai lidar com esse processo. Como você vai lidar com essa frustração. Você não vai vencer todas as vezes. Te digo mais, quando você falou de crescimento, de aprendizado, você aprendeu muito mais com os erros, com os fracassos, do que com as vitórias. Se você só vence, e tenho certeza que você venceu menos do que você perdeu muito mais do que venceu na vida.
Mas aquilo que a gente falou lá no início, você precisa viver e olhar para aquilo e falar, legal, venci, vou comemorar. Perdi, tenho o direito de ficar triste. Vou ficar triste, mas vou entender esse processo. Esse é o amor fight. É você entender esse processo e saber o que está acontecendo. Aprendi com aquele erro, me fortaleci com aquele erro e recomeçar. Quem recomeça, ou seja, começar de novo, nunca começa do zero. Você começa já com uma experiência que deu errado. Já sabe o caminho que você não deve percorrer para você atingir a vitória. Assim é a vida. Assim é a medicina. Assim é a sua profissão, a sua que é jornalista. Nós somos colecionadores de fracassos. E através dos nossos fracassos vamos tendo as nossas vitórias. E quem entende isso, para mim, né, acho que entendeu o sentido de tudo. Com certeza. Saber crescer mesmo nas dificuldades, nos erros, para conquistar o que você deseja, o que você espera. Isso começa na sua vida. Quantas vezes você caiu para aprender a andar? É só você olhar uma criança. Quantas vezes ela cai para conseguir andar? E hoje, todos nós aqui sabemos andar. Você pode tomar um tropicão e cair ainda. Faz parte da vida. Não é porque você tem essa habilidade que você não possa errar. E voltando para o que o Fábio falou agora há pouco, e que esse processo não tenha imediatismo em cima. É um processo longo. Cada um tem o seu processo. Não adianta a gente querer que a vitória venha antes das nossas derrotas, porque não antecipe processo. Mas sabe qual é o grande problema disso aí? Hoje, talvez eu esteja errado, se algum psicólogo estiver falando comigo aí depois, possa até me chamar para a gente bater um papo nisso aí. A palavra do imediatismo é porque as pessoas no Instagram, no Facebook, só postam vitórias. Ninguém posta processo. Ninguém posta derrota. Quando você viu no Instagram, você abriu e falou assim, estou aqui porque estou chorando porque eu fui reprovado na prova do vestibular, porque eu tinha nota baixa. Você não vê isso. Você só vê pessoas felizes, alegres, viajando, bem maquiadas. Você não vê a foto de ninguém tira foto quando está acordando com o cabelo desarrumado, sem maquiagem, com a cara amassada, com bafo de cebola. Você não vê. Hoje, essa popularização do imediatismo através da internet traz para a gente somente vitórias. Então a pessoa acaba se comparando. Nossa, fulano consegue isso. Mas está lá somente o resultado final, que não se entende, né? A vitória da pessoa. A comparação é a mãe da frustração. As pessoas comparam, veem que as pessoas estão com vitória, mas eu não consegui. Mas não vê quais foram tombos. Eu desafio alguém a achar. Pode ser que até ache, mas ver pelo menos 10 pessoas que postaram fracassos na internet. Falar assim, eu fui para uma competição e não consegui completar aquela prova. Eu fui fazer a prova de direção, de tirar a carteira de motorista e tomei bomba. Você não acha isso. Você acha pessoas felizes, alegres, né? Ou até mesmo trazendo para a saúde. Falar assim, eu internei meu pai e meu pai, graças a Deus, morreu. Vai ser taxado de louco, né? Vai ser taxado de louco. Observe a loucura, né? E me fez lembrar aqui, eu cuidei tem mais de 10 anos talvez uns 15 anos, de um grande amigo da igreja, e a esposa dele faleceu de endocardite. Ela teve 2 endocardites. A primeira vez ela teve uma endocardite, operou. A segunda vez ela não deu tempo de operar a endocardite e veio a falecer. E quando eu cheguei para ele, fulano, a sua esposa, fulana, faleceu. E é uma pessoa espiritualmente evoluída. Ele falou assim, graças a Deus. Fez eu lembrar, mas por que ele falou graças a Deus? Porque ele entendeu que o sofrimento da esposa dele acabou naquele sentido. Ele entendeu que foi feito o que poderia ser feito para ela. Ele entendeu que foi feito melhor para ela. Ele conseguiu compreender o serviço do médico ali, que foi feito melhor, foi oferecido melhor para ela nas condições que tinha, mas houve um limite. E o sofrimento da esposa acabou. Ele soube amar ela ali naquele momento também. Justamente. Então é o amor fight. É você entender as dificuldades, entender
ali os tropeços da vida e você compreendê-los. Desafio você ver alguém na internet e falar assim, porque a gente vê na internet assim, fulano saindo do hospital, olha que legal, tá abençoado, graças a Deus. E fala assim, meu pai faleceu. Duvido que tenha isso. Duvido. As pessoas na internet só postam vitórias, por isso que tem esse imediatismo, por isso que tem essa frustração, por isso que tem, fala assim, nossa, eu sou fracassado. Não, filho, você não é fracassado. A vida é mais de derrotas do que vitórias. Mas você precisa aprender nas derrotas para chegar à vitória. E para chegar na vitória tem um processo, e o processo é doloroso. Né? A gente está aqui falando até de forma redundante. Você abre lá livro de autoajuda, você vê lá a borboleta entrando no casulo, que não sei o quê. Chega a ser medíocre ver isso. Mas é algo real. A borboleta não sai voando de uma hora para outra. A largata não se transforma em borboleta. Tem um processo que é o casulo, que é doloroso, apertado, é escuro, é desagradável, que é o que a gente vai passar nessa vida. Agora, eu preciso me tornar forte para suportar isso. Eu preciso estar preparado para isso, saber que isso faz parte da vida e não perder a minha felicidade, a minha alegria, não perder a minha força de vontade, a minha força de viver por causa desses processos. Né? Eles fazem parte da vida. E quando eu chegar na vitória, vou comemorar, sim. Você tem que comemorar, você tem que ficar alegre, sim. Comemore, fique feliz. Comemore com as pessoas que estão próximas de você, que são realmente seus amigos que vão ficar felizes com você. Você quer saber se tem um amigo? Quando você tiver uma vitória, vê se ele ficou feliz com você. E seja feliz também durante o processo, sim, né? Não espera chegar lá na frente para você ser feliz. Seja feliz durante o processo. Essa fala do doutor me lembrou uma música do Racionais, chama Jesus Chorou. Se o barato é louco, o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta eu ser durão se o coração é vulnerável. Mas é verdade. É justamente isso, né? Você tem que sentir, você tem que chorar. Foi o que eu falei e você repetiu. Precisamos ser felizes. O amor fight. O amor fight é justamente isso. Você reconhecer a sua vulnerabilidade, entender que você vai ter esse processo, que você pode chorar, sinta a tristeza, mas não permita ficar triste. Oi? Sim. Exemplo, classificando melhor, para a pessoa entender, para você entender. A dor é opcional. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Né? Eu venho aqui e dou um chute nessa perna da mesa aqui. Vai doer pra caramba. Agora, se eu vou sofrer resmungando o resto da noite, vai depender de mim. É isso que a gente precisa entender. A dor faz parte da vida, o sofrimento não. Uhum. Dor é uma coisa, sofrer, a decisão é minha. Então, eu decido não sofrer. Estou triste? Chora. Tá triste? Esperneia. Quer gritar? Grita. Quer rasgar a roupa? Rasga. Faz o que você quiser. Mas passou? Bola para frente. Que é para frente que se caminha. Vamos atrás. Vamos para frente que atrás vem gente. Vamos melhorar. Vamos aprender. Vamos mudar de atitude. É mudar a atitude que vai fazer você chegar à vitória. Isso seja na sua vida profissional, pessoal, em qualquer área que você está. É entender a vida. Você tem 2 momentos da vida. O momento que você faz quando você nasce e o momento que você faz que você morre. E é pouco, tá? É o quê? 70 anos? 75? 80 vai. Então aproveita esse porque o tempo é curto. Talvez para quem esteja ali com 60 anos, está me entendendo. Quem está com 60, 70 fala assim, é verdade, moiou o pé do frango, porque daqui a pouco eu tô... Quem está com 20 fala assim, nossa, falta 50 anos ainda. Mas passa assim. Então aproveita o processo. A vida é um processo. E escolha as melhores coisas que você pode fazer entre o... Porque quando você vê... Ontem eu tinha 20, hoje eu tenho mais de 40. Estou chegando perto dos 50. Né? Então, uma hora você vai falar assim, quando você chega nos 40, você fala assim, eu tenho mais, estou no meio do muro, estou quase com passado e futuro. E aí? Qual é o caminho que você vai escolher? Aulas crias. Pessoal, muito, muito obrigado por ter estado com a gente, né?
Falamos muita coisa boa, coisas difíceis, mas que precisam ser faladas. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Pirajá por estar com a gente. Não te conhecia pessoalmente, foi muito bom trocar esse papo, te conhecer quanto pessoa, né? A gente vê o médico falando, ensinando, ajudando a gente a aprender, entender as coisas, mas é muito mais importante, é o grande objetivo nosso aqui, né, Pedro? Em conhecer a pessoa, né? E foi muito bom te conhecer, conversar, bater esse papo com você. Muito obrigado. Agradeço a você, Fábio, agradeço a você, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade, né, não foi nem tanto de medicina, se o assunto era medicina aqui, a gente foi mais um assunto filosófico. E espero que a gente possa ter sido, né, abençoado, crescendo assim, através da troca de experiências que a gente tem. Quanto mais pessoas eu tenho em contato, mais eu cresço e deixar um pouquinho do nosso melhor em cada pessoa. É isso então, Fábio. Agradecer ao doutor, mais uma vez, de estar aqui no Prudencast. Como eu disse, uma aula, isso aqui, além do que a gente aprendeu, toda a questão técnica da medicina hoje, também um pouco de visão de vida, visão de mundo é importante pra gente, né? É importante pra gente crescer e fazer parte do processo nosso. Isso aí. Então sigam a gente, se inscrevam no canal. Passar as redes sociais do doutor, por favor. Instagram. @andré.pirajá. Tá lá no Instagram. Facinho de achar. Do Fábio fala Fábio Reis, fala Pedro Reis, e o do Prudencast é prudencast.pp. Isso aí. Sigam a gente, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Valeu! Dance, dance.